E você deu um dado, a hora que você falou de cafeteria, de cafés especiais nos Estados Unidos, né, de 3 para 30% e tudo mais. E a gente sabe que a maioria das coisas que acontecem nos Estados Unidos vai refletir no Brasil num prazo. Inevitavelmente. Esse movimento das empresas nos Estados Unidos estarem deixando a cultura woke de lado, né? Várias delas, né? A gente pode falar do McDonald's mais recentemente, a gente pode falar da Disney, a gente pode falar da Harley Davidson, a gente pode falar da Nike, a Budweiser agora. A Jeep. A Jeep fez um comercial agora com Harrison Ford, incrível. Jeep, assim como eu acho que o posicionamento aí, vou dar a opinião pessoal também, né? Assim como eu acho que o posicionamento da Jaguar não foi errado para aquilo que ela quer, para aquilo que ela se propôs. Ela marcou posição, acabou. Eu respeito muito quem marca posição. Não gosto desse agradar de todo mundo. Então é muito provável que isso vai chegar no Brasil também e cada vez mais pessoas como você vão ter mais espaço. Porque vocês têm uma coisa do lado de vocês, que é você está falando a verdade. Você está pegando um rótulo ali, você lê o rótulo e você mostra. Você vai enganar o quê? Sim. Você não está falando mal, né? Ou seja, você está marcando uma posição. Então, de fato, eu acho que no médio prazo essa é uma decisão absolutamente acertada, né? Na verdade, no curto prazo também já foi, né? Mas se a gente pensa no médio e longo prazo, você marcar uma posição é algo realmente acertado, né? E fazendo só um adendo, assim, não é que eu não faço publicidade, inclusive eu faço várias publicidades para empresas que têm produtos de verdade, para empresas que têm propósito, para empresas que estão fazendo alimentos que fazem bem para a sua saúde, porque ao contrário do que acham, eu não sou contra a indústria de alimentos. Eu não sou contra a indústria de alimentos. Sem a indústria de alimentos, é impossível alimentar 8 bilhões de pessoas. A gente nunca teria chegado a esse número de habitantes no planeta Terra sem a indústria de alimentos. Agora, você pode fazer bom produto e mau produto. Cara, você pode fazer. Então, por exemplo, as empresas de lácteos, a margem de lucro deles é baixíssima, porque você lida com um animal vivo que tem que ser bem cuidado. Porque não adianta eu chegar lá e maltratar a vaca, ela não dá leite. Ela não é produtiva. Então eu preciso cuidar muito bem dessa vaca, eu tenho que ter veterinário, eu tenho que ter ambiente, eu tenho que ter alimentação, eu tenho que ter controle, eu tenho que ter não sei o que. Aí eu tenho que ter toda a segurança alimentar para tirar aquele leite, para pasteurizar, para envasar, para mandar para não sei o que. Então assim, cara, é um trabalho enorme. E aí indústrias de lácteo vieram atrás de mim, me patrocinaram, fizeram coisas comigo. Mas assim, eu não ganho uma publicidade que eu ganharia de uma margarina, que é péssima, que é um produto químico, com mais de 20 ingredientes, com pura gordura hidrogenada. A margarina é pura gordura hidrogenada. A base dela é gordura hidrogenada. Você pega a gordura hidrogenada, coloca urucum, ela fica amarelinha, você coloca um saborzinho ali de lácteo, aí ela parece uma manteiga, mas a base dela, 90% dela, é lipídio, é gordura hidrogenada. Só que aí a margem de lucro disso é absurda. Muito alta. É muito alta a margem de lucro deles. Aí por isso que você vê um monte de... que eu fiz vídeo, faço, um monte de palhaço, um monte de médico, de nutricionista, um monte de pseudo-artistas aí de qualquer área que seja ator, seja cantor, seja fazendo propaganda de margarina, porque o cachê que eles ganham é muito alto. Eles não têm produto bom, eles têm que pagar caro para eles fazerem. Tanto que eu acho inclusive, que criar... fala aí, mestrão. Desculpa interromper, já interrompendo. E isso, inclusive, traz uma confusão na cabeça do consumidor final. Né? Porque toda hora as pessoas que estão menos atentas a isso, toda hora tem algo... não, isso faz mal, isso faz bem. Não, o que faz mal é isso, o que faz bem é aquilo. E a gente sabe que por detrás de muitos depoimentos, muitas postagens de médicos, inclusive, tem a indústria alimentícia, tem a indústria farmacêutica, patrocinando ali informação errônea. Patrocinando congressos. Eles patrocinam congresso. E as pessoas acabam sendo induzidas para o erro, né? É muito difícil, no final de contas, o consumidor final. Né? Então, dentro dessa minha colocação, o seu posicionamento de abrir a mente das pessoas, né? Você faz isso para ajudar realmente o consumidor a ter hábitos alimentares melhores, né? Você criou um curso para isso, de alimentação mais saudável. E aí a minha pergunta é em cima disso, uma provocação. Quando a gente fala em alimentação saudável para a população, que a gente sabe que a maioria das pessoas no país são pessoas com um nível de educação baixo, com um nível alimentar, de alimentação baixo, né? Que a pessoa foi criada comendo mal e, consequentemente, ela não tem ali uma estrutura para comer bem. Tudo é caro no Brasil. O custo do Brasil é muito alto. E só para contextualizar, o meu mundo esportivo, por exemplo,
A gente cobra muito do atleta. Que tem que performar, tem que ser campeão brasileiro. Só que a história de vida desses caras, dessas meninas, é uma história de privação. Não tiveram alimentação saudável, comeram o que tinham, não são bem nutridos. Consequentemente, na hora deles virarem atletas e performarem, lá atrás aquela conta cobra. E só que as pessoas não entendem isso, né? Então, dentro desse contexto, eu te pergunto, se existe uma solução, qual é o caminho para que as pessoas menos abastadas, seja a classe média, a classe menos abastada, tenha a condição de comer melhor e não gastando dinheiro? Porque quando você vai no supermercado, o produto de má qualidade geralmente é mais barato. E aí a pessoa olha, tô duro, eu vou comer a salsicha com miojo. Essa é a realidade, cara. Eu já passei por isso, de estar sem grana nenhuma, sem grana. Falei, cara, eu preciso me alimentar bem, eu preciso competir, mas eu não tenho dinheiro. Sabe uma parada, irmão? Eu vou comer um miojo com salsicha, como meia dúzia de bananas e 2 maçãs e vamos embora. Entendeu? Então, como é que é isso, cara? Olha, a solução é a gastrologia, que nem eu falei aqui no começo. Então, eu demorei muito para entender tudo isso. São anos de estudo, né? Porque também as coisas não acontecem do nada, né? O Thomas Edison, ele teve lá mais de 1000 experimentos até conseguir fazer a lâmpada, né? Ele não achou a lâmpada no primeiro. Aí até perguntaram para ele, ele falou assim, você falhou mais de 1000 vezes. Ele falou, não, eu demorei mil tentativas para chegar na solução. Tipo assim, eu tive que testar 1000 vezes antes de chegar na solução. Não foi falha. Foram testes. O Antetokounmpo, você que é do esporte, ele falou isso agora nos Estados Unidos lá. Ele falou assim, você falhou de novo, você fracassou nos playoffs e tal. Ele falou assim, eu fracassei? Como assim? Eu já fui campeão da NBA, eu estou aqui de novo lutando, estou de novo trabalhando. Ele falou assim, você que é repórter, você sobe de cargo todo ano? Se você sobe todo ano, daqui a pouco você vai ser presidente da sua empresa? Não. Então, são etapas, são steps, né, que ele fala, são passos, são degraus. São degraus para que você chegue lá no sucesso, né? Então, a gastrologia, eu demorei muito para entender a gastrologia, o conceito, a palavra. O que é gastrologia? Gastro é o nosso sistema gastrointestinal, é o nosso sistema digestório, desde a boca, começa com a boca, com a saliva, com o dente, passa pelo esôfago, chega no estômago e continua até o reto. E o que passa para o nosso organismo. Então, isso é o gastro. Logia é o estudo desse nosso sistema alimentar digestório. E aí isso, o que complementa isso? É o alimento. Então, eu estudar a gastrologia, eu entendo como que o alimento influencia no meu corpo. É a gastrologia, o estudo, a ciência dos alimentos dentro do nosso organismo. E aí, a base do meu curso, do Protocolo Cozinha Saudável, de tudo que eu falo e de outros que eu estou planejando para lançar, com sempre o foco da gastrologia, é mostrar que a comida de verdade não é cara. Lá dentro, lá do Protocolo Cozinha Saudável, você comprou, você foi aluno, você falou. É aula de arroz, de feijão, de macarrão, de boi, porco, frango, frutas, legumes, verduras, doce. Doce não é nada de outro mundo, não. É um bolo de chocolate. É ovo, é leite, é farinha, é fermento, é tipo cacau em pó, chocolate em pó, né? Pudim, né? Então, assim, não é nada de outro mundo. Por quê? O jeito que você cozinha a sua própria comida interfere na nutrição, interfere de você jogar fora os nutrientes ou não. Então, por exemplo, você está sem dinheiro, mas se você comer arroz, feijão, ovo, alface e tomate, tá excelente. Outro dia eu falei também qual que é o melhor café do mundo que possa existir. Foi, acho que, pro Ricardo Ventura, no podcast lá que eu fui. Falei, que ele me perguntou, qual é o melhor café da manhã do mundo? Cara, você tem que comer proteína em todas as refeições. O ovo é uma das mais baratas. E é o melhor alimento do mundo. O segundo melhor alimento do mundo é o leite. Então você tomar um café de verdade, com leite, e um pão com ovo, cara, é o melhor café da manhã do mundo. E eu não tô falando nada de granola, de lixia, de limão siciliano, de cranberries, de yogurberries. Não tô falando nada disso, de um suco, de não sei o que lá. Não, eu tô de leites vegetais, eu tô falando leite de vaca, café de verdade, pão e ovo. Você tem carboidrato, você tem proteína, você tem lipídio, você tem tudo ali numa refeição completa. Então, as pessoas, por não saberem a técnica certa, não saberem cozinhar, elas não gostarem da própria comida, porque é um ciclo, cara.
você não sabe cozinhar, você não gosta da sua própria comida, ela é horrível, ela é sem textura, gruda tudo, você desiste, você não faz. Você deixa de comer sua comida. Aí você não faz, você recorre a industrializados. Você recorre ao que está fácil, ao delivery, ao miojo, à salsicha. E eu também não sou contra isso, não. Eu adoro salsicha podrona mesmo. Eu gosto dela, eu acho gostoso. Só que eu não preciso comer toda hora aquilo ali. Quando eu vou numa festa infantil, eu adoro. Aí tem os doguinhos, né? Festa infantil tem os doguinhos. Aí come os doguinhos ali, tá bom, cara. Eu não preciso comer toda semana. Eu não preciso comer toda hora aquilo ali. E se eu fizer comida de verdade, que em qualquer feira livre do Brasil você acha, qualquer supermercado e venda do Brasil você acha, eu tô falando de ovo, eu tô falando de leite, você já tem uma boa alimentação. Mas se você souber a técnica certa para fazer, você não joga fora. Aí um exemplo, o brócolis. Ele é rico em vitamina C. Riquíssimo em vitamina C. O brócolis, o espinafre, nessas verduras mais verdes, assim, elas também são ricas em iodo, que é um ótimo mineral pra gente. Se você faz errado, você joga fora. Vai pra água ou vai pra frigideira e evapora. Por exemplo, a carne. Se você selar a carne, você tem vários nutrientes ali dentro da carne e algumas proteínas ali, né? Não a proteína toda em si, mas algumas propriedades da proteína que você joga fora se você fizer errado. Então você vai fazer bife. Vou fazer para nós três. Vou fazer bife pra gente. Eu pego a frigideira, não aqueço ela da forma correta. Encho essa frigideira de bife. Eles começam a soltar água, né? Sim. Começa a soltar água. Eu não tô grelhando, eu tô cozinhando ele. Aí nesse cozimento eu solto água, ele fica ruim, ele fica duro, ele fica sem textura, ele fica esbranquiçado, né? Aquele bife cinza ou aquele frango branco sem cor de nada. E foi um monte de ingrediente fora, um monte de nutriente fora. Eu joguei fora nutriente. Cara. Então, assim, você saber a técnica... Aí outro dia uma moça comentou assim... ele tá falando aí que tem uma técnica que ele desenvolveu, que não sei o quê. Daqui a pouco ele vai querer vender essa técnica aí e tal. Aí eu falei assim, não, amiga, eu não vou querer vender. Eu já vendo. Eu já mudo a vida de pessoas. Eu já tenho mais de 40 mil alunos. Inclusive, se você sabe alguma coisa, tem a frase do Coringa lá no Batman, que ele fala assim, se você é bom em algo... não cobre de graça. If you are good in something, do not for free. Se você é bom em algo, não faça de graça. E, cara, eu tô cobrando o meu conhecimento que eu tô passando pra você e a minha profissão, eu preciso me alimentar. Então, aí eu falei pra ela, e fique tranquila, porque a ignorância é de graça. Anos de estudo. Eu lembro disso. Anos de estudo. Anos de estudo. Anos de estudo. Você não pode... As pessoas têm um grande problema. É incrível isso, né? É que eu vejo, chegou mais um vendedor de curso. Cara, eu até fiz uma postagem sobre isso. Caramba, mas o cara está aí apoiando esses caras. Cara, presta atenção. O cara estudou horas. Enquanto você, de repente, estava vendo Netflix, vendo 5 séries, maratonando séries, 6 horas de Netflix, o cara estava sentado, estudando, lendo, se informando, praticando para ter o quê? Excelência, conhecimento. Cara, é justo o cara te entregar isso de graça? Não, professor vende conhecimento. O açougueiro não vende carne? O padeiro não vende pão? O pedreiro não vende o seu serviço de pedreiro? Sim. O professor vende conhecimento. Eu adquiro conhecimento e vendo esse conhecimento para você me sustentar, para eu estudar mais, para levar para mais pessoas e para mudar a sua vida, meu amigo. É minha profissão, cara. É minha profissão. E aí eu falei pra menina, né? Eu falei, ignorância de graça, fica tranquila. Ignorância de graça. E é viral, hein? Porque um ignorante chama outro, que chama outro, chama outro, daqui a pouco tá um monte de ignorante junto. E o que eu acho mais interessante, você tava falando do bife, eu comecei a dar risada aqui, porque lá em casa eu sou o churrasqueiro, né? A gente tive o prazer de fazer um churrasco lá com o mestre Carlão. Belo churrasco. Convida, hein, pô. Aí, por favor. Não, mas pra você, eu não sei se você tem coragem de fazer. É isso, Foi não. Você imagina, né? imagina. Eu vou colocar a culpa no fogo. E é interessante porque essa questão, a gente mudou no almoço de casa essa questão da carne, que eu já tinha esse conceito, né, de você grelhar. E eu vejo isso naquilo que você entrega para os seus alunos e tudo mais, são coisas absolutamente simples, né? O mestre Carlão aí trouxe uma questão importante para o brasileiro, né, que muitas vezes vai assistir a gente aqui e não tem, acha que você vai vender um negócio ali, né, absurdo e tudo mais. Pô, coisa simples que eu já vi você ensinando. Aquele frango que você fez lá, esses dias que você postou nos seus stories.
Cara, com a panela você preparou um almoço ali em 10, 15 minutos. Com arroz e frango, um negócio extremamente bom. Na mesma panela, hein? Na mesma panela. Na mesma panela. Fiz um almoço com arroz, com frango, na mesma panela. Na mesma panela. A questão que você postou aí com relação ao feijão. Tô falando de frango, é a proteína mais barata que tem, né? É ela e o porco. Você entende? Tipo, desculpa. Mas não é caro comer bem, é só você saber fazer. Sim, mas eu tô levantando a bola, tá? Calma que a gente já linka isso aqui com a questão de empreendedorismo. Mas, por exemplo, aquela questão que você falou do feijão. Feijão todo brasileiro come, cara. E aí você falou um negócio que também desmistifica a questão de como o feijão é feito, né? Todo mundo olha ali e fala, pô, fiz feijão errado. Conta isso aí rapidinho pra gente, só pra gente entrar nessa questão lá que você falou do feijão de já temperar antes. O feijão e os grãos, né, que você vai fazer e tudo, eles estão secos, né? E aí você vai cozinhar, eles vão absorver água, né? Ele vai absorver água. Você vê, ele duplica, né? Isso aí não precisa nem muita ciência nisso. Você põe lá seco, desse tamanho, ele vira isso aqui. O arroz, a mesma coisa. Ele absorve água. Essa água entra lá para dentro dele. Nessa que a água entra, se entrar só água pura, sem mais nada, entrou só água, que o povo tem a mania de cozinhar feijão sem nada. Não sei por quê, porque estraga, porque não pode congelar, porque não sei o quê. E o pessoal me pergunta, mas pode congelar feijão temperado? Não tem nem ciência para isso. Eu não sei quem é que inventa um negócio desse. Eu não sei como inventa um negócio desse. Né? Eu até sei, mas aí a gente tinha que falar só disso. Né? Mas beleza. Aí você cozinha o feijão só com água. Você tempera depois. O tempero, o sal, principalmente, vai estar só no caldo. Porque o grão saturou. Chega uma hora que não tem mais como enfiar mais água lá dentro. Ele absorveu o que ele precisava absorver de água e você não tem mais como colocar mais água lá pra dentro. Então, quando você tempera por fora. E na hora que você come, você dá uma garfada de feijão. Quando você começa a mastigar, você não sente sabor nenhum. Você não sente sabor de sal. Você acha que tá sem sal, você acha que tá sem sabor. Por quê? Só tá no caldo. E o caldo é o mínimo que você coloca na boca. O que mais você coloca é o grão. E o grão lá dentro tá totalmente sem sabor e sem sal. Então, toda vez que você for cozinhar um grão, você tem que colocar sal antes. Você tem que colocar os temperos antes. O alho, a cebola, o louro, o bacon, a linguiça, sei lá, qualquer sabor que você queira dar pro seu feijão, você coloca antes. Você já começa a cozinhar com tempero, para que lá dentro, porque ele vai absorver o tempero. Então, assim, isso é uma coisa óbvia. Cara, isso aí é algo porque vai mudar completamente a forma de você comer. Total. Simplesmente. Sim, porque até o gosto, você vai descobrir novos sabores. Sim. Que você viveu uma vida sem descobrir. E aí, você falou que você tem mais de 40 mil alunos, né? Eu sei que o teu protocolo é voltado para ajudar a pessoa que vai usar aquilo dentro da casa dela, né? Mas eu não tenho dúvida que você deve ter alunos que compraram o seu protocolo e empreenderam a partir do teu protocolo. Eu tenho depoimento de alunos que falaram isso. Eu aprendi, comecei a empreender, estou vendendo marmitas. E com certeza a marmita dessa mulher é mais gostosa e mais nutritiva que as outras. Com certeza. Com certeza. Porque tem técnica, tem estudo. Sim. Cara, uma coisa é você fazer... Uma vez eu vi um vídeo que é assim... Com técnica e sem técnica, no mesmo semáforo, com o mesmo fluxo de pessoas e tudo, no mesmo dia, não é dia diferente, não sei o quê. Um menino lá pedindo, né? Um menino simples ali pedindo esmola. Eu não sei se ele estava fazendo alguma coisa, ou com um cartazinho e tal, não sei o quê. Aí um cara que é um profissional malabarista. Então ele vai, fica em cima da bola, põe fogo, joga, dá cambalhota, não sei o que lá, aí vai passar nos carros. Você entreteu aquela pessoa, você deixa lá... Com técnica e sem técnica. O menino ganhou uns trocadinhos e o cara tava com o bolso cheio de dinheiro. Sim. Porque, cara, com técnica e sem técnica faz diferença. Um dos livros que mudou a minha vida, que é o Mindset, que você falou, traz um livro aí que mudou a sua vida. Eu ia trazer ele, acabei trazendo outro. Mas no Mindset tem lá uma que é a pessoa que não sabe desenhar nada. Eu, Davi, não sei desenhar. Faz o seu autorretrato. Eu, Davi, ia fazer um bonequinho com um olhinho, com não sei o que lá. Então faz o autorretrato. Beleza, sai uma merda de um bonequinho, de um desenho ali. A pessoa depois tem, sei lá, vou chutar que eu não lembro ao certo. Tem 2 semanas de aula de técnica de desenho, de autorretrato. 2 semanas. Depois de 2 semanas tem um ser humano ali. Tem uma feição. Você consegue reconhecer uma pessoa ali e tal. Eu, Davi, consigo me reconhecer. Se reconhecer. 2 semanas de técnica de aula. Só de eu aprender como tudo que faz. Técnica, né? É técnica, cara. É técnica. É técnica. E tem um detalhe também, Davi, que às vezes, para você, às vezes isso já está comum, né? Só para a gente já encaminhando aqui para o fim.
quando você fala técnica, às vezes a pessoa acha que é uma pirotecnia, é jogar Não, isso, aquilo, não. aquilo, outro. Você pega a questão do frango, a técnica que você fez lá do frango, é o negócio mais simples do mundo para você Sim. fazer. Então, quando a técnica que você diz, né, dentro dos seus estudos e dentro do teu protocolo, é um negócio que simplifica absolutamente a vida da pessoa. Né? Então, de repente, alguém que está assistindo a gente aqui, que está querendo empreender, não sabe por onde, pô, teu protocolo, eu não tenho dúvida que pode ser um caminho para isso, né? A pessoa vai lá, Com aprende, certeza. começa a vender marmita, pô, os meios digitais para fazer isso, seja Instagram, seja um iFood, tudo mais, consegue fazer isso, consegue empreender, e aí é aquela consequência, né? Por quê? Se é mais nutritiva e é mais gostosa, Pô, vai pode de vender repente mais. cobrar até um preço Melhor, ali né? melhor, Exatamente. vai lucrar mais e vai ter clientes fiéis. E ganha o mercado ali. E ganha o né? mercado, acabou. É verdade.